astrologia é uma técnica milenar que atravessou os séculos e chegou até nós. Muitas pessoas gostam de ler o seu horóscopo, conhecer as características do seu signo. Mas um outro uso para a astrologia é entender momentos importantes da história. Em 2022, nós temos uma data bastante importante, dia 2 de outubro, dia de eleições. E para olhar para os mapas das eleições, hoje eu recebo a Paula Martins, que é astróloga da Trilha Celeste, viajante do tempo e espaço, é uma contadora de histórias e pesquisadora de mitologias e imaginários. Combinando a sua paixão pela linguagem com o amor pelos astros, ela usa a astrologia como ferramenta para ajudar os outros a contar as suas próprias histórias e a trilhar o seu caminho com a ajuda das estrelas. Paula é mestra em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é roteirista e dramaturga. E atua como astróloga desde 2020. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Di. Obrigada pelo convite. Um prazer imenso estar aqui, uma honra dividir esse espaço e nesse momento histórico, né, que estamos atravessando. Então, obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Eu te convidei porque nós somos colegas astrólogos, né? A Paula, assim como eu, também é astróloga, e hoje a gente vai olhar esses mapas para a gente entender o que vai acontecer no dia das eleições. Mais do que uma previsão, o nosso objetivo aqui não é prever o futuro, ou vai ganhar X ou Y candidato, né? O nosso objetivo é analisar o mapa desse dia e entender quais são as tendências para o dia 2 de outubro. Bora lá. Gente, a gente vai começar então. Vou pedir aqui para o pessoal colocar o mapa das eleições para eu e a Paula poder fazer a análise para vocês, né? A astrologia sempre, todos os estudos astrológicos partem de um mapa astral, né? E aqui a gente tem o mapa do dia das eleições, dia 2/10 de 2022, o horário que a gente colocou, 8 da manhã, que é o horário da abertura das urnas, né? Do início da votação. Então a gente tem aqui esse horário. É interessante, né, Paula? A gente conversou antes aqui do podcast, que esse ano, pela primeira vez, as eleições vão acontecer no mesmo horário em todo o Brasil. Porque antigamente, como nós temos 4 fuso horários, elas aconteciam sempre às 8 da manhã, mesmo estando em fuso horários diferentes. E dessa vez não. Então ela vai começar às 6 da manhã no Acre, às 7 no Amazonas, às 8 aqui e às 9 em Fernando de Noronha, para unificar, né? Já é um tema, que é a lisura do processo, vamos dizer assim, né? Porque, para não ter dúvida, todo mundo começou ao mesmo horário. Então a gente trouxe aqui, isso é super importante para a astrologia, tá, gente? Assim, ó, horário é muito, muito importante, né? Principalmente quando a gente está trabalhando não só com eventos que a gente tem a certeza, mas principalmente quando a gente trabalha com análise de mapas de nascimento, o horário é imprescindível, né, Paula? Imprescindível, exatamente. Enfim, começando essa ideia, né, do Sol em Libra e o ascendente em Escorpião, é uma coisa que a gente vai ter quase sempre, né? Porque essas eleições elas acontecem no primeiro domingo de outubro, por volta desse horário. Então, é um aspecto que se repete, né? Então, acho que a gente pode passar um pouco batido pelo tema do Sol em Libra. Pelo tema do Sol em Libra e do ascendente em Escorpião, que obviamente vai favorecer os candidatos que têm algum Libra aspecto e Escorpião. em Libra e em Escorpião, né? Mas isso geralmente a gente vai ter essa configuração, né? Muda o ascendente, às vezes o grau ali um pouquinho, dependendo, mas vai pegar o primeiro domingo de outubro, né? Então, isso por quê, gente? Porque as eleições elas sempre acontecem geralmente no primeiro domingo de outubro. Sim. Né? Então, a gente não foge. Se a gente tivesse um sistema eleitoral onde cada ano fosse diferente, aí a gente teria, talvez pudesse favorecer outros mapas de outros candidatos. Exato. E é interessante pensar nesse processo, né? Que a astrologia é uma coisa que fala de processos. Então, agora, no dia 2 de outubro, a gente está
entrando nesse céu aí que tem a quadratura Saturno e Urano. Então, já vou jogar ela aqui na mesa. Depois a gente vai explicar melhor para vocês. Porque esse é um aspecto que, para mim, é o mais relevante, porque essa é uma quadratura minguante, né, o fim de um ciclo de Saturno e Urano, que tem 45 anos, e esse ciclo ele iniciou em 1988, com o nascimento da Constituição Brasileira. E agora, nessa quadratura minguante, parece que a gente está sendo testado, né? Então, desafiado a ver como que a gente vai terminar esse ciclo. Se a gente vai retroceder para antes de 88, ou se a gente aprendeu as lições ao longo dos 35 anos e vai sair melhor do que entrou, né? Então, esse eu acho que é o aspecto mais dramático, que a gente já está com ele armado no céu. Ele vai passar setembro inteiro, né, Saturno e Urano sambando nas nossas cabeças. E em outubro, no dia 2 de outubro, essa quadratura ela não vai estar exata por minuto, mas ela vai estar exata no grau 18. Né? Saturno no 18 de Aquário retrógrado e Urano no 18 de Touro retrógrado. Então, é um aspecto muito dramático que pega, né, a campanha eleitoral, o primeiro turno e, se houver, também o segundo. Então, assim, só para, né, trazer aqui, vamos assim dar uma explicadinha. As quadraturas, né, elas são os aspectos que a gente fala aqui. Quando a gente fala aspectos, a gente sempre estamos falando de aspectos astrológicos, que são encontros entre os planetas, né? Os planetas estão lá no céu e eles se encontram. E, às vezes, esses encontros são favoráveis, vamos dizer assim, benéficos, e, às vezes, esses encontros são de tensão, né? Não querendo reduzir a tensão a algo ruim ou favorável como algo bom, porém, são naturezas diferentes. E a quadratura, ela tem um caráter de tensão, né? Então, claro que também da tensão pode nascer... promover a mudança, a transformação, né? Geralmente a gente tem uma necessidade, a gente se transforma mais no desafio do que no conforto. Sim. Então, é interessante também. E eu acho isso muito, muito importante, porque encerra um ciclo bastante importante para o Brasil, né? Porque começa lá com a Constituição de 88 e agora a gente finaliza. Querendo ou não, independente de posicionamento político, de partidário, gosto de um ou gosto de outro, isso vai acontecer, gente. Né? Então, Sim. A gente tem esse encerramento desse ciclo. E esse é um aspecto que fala muito sobre o embate entre aquilo que é velho e aquilo que é novo, né? Então, Urano é o planeta, o primeiro a ser descoberto com o uso do telescópio, da internet, da astrologia, da ciência, do progresso. Então, é o planeta para frentex. Rege tudo que é de evolução, todos os processos de evolução. E Saturno é aquela coisa, né? É o oposto. Fixa, arcaica, é o limite. Então, aqui a gente tem esse duelo entre o velho e o novo, e essa ideia de uma grande polarização, de uma grande rachadura que a gente já vem observando nos últimos anos, né? E é importante lembrar que esse aspecto aconteceu em 2021 em 3 momentos. Então, foi em fevereiro, depois em junho, julho e no final do ano, em dezembro. E a primeira vez que a quadratura minguante ficou exata em 2021, a gente tem a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Muito, muito próximo, né? Na astrologia, a gente fala de processos, então, às vezes, a coisa não acontece no dia. Sim. Mas aqui, no caso da invasão do Capitólio, foi meio assustador, porque foi no dia. Foi muito próximo do dia. Então, aí a gente já pode ver, né, essa rachadura social. Então, o povo que gosta de A e o povo que gosta de B. Né? E toda uma resistência muito grande em relação às evoluções que foram feitas durante esse ciclo, né, que começou em 88. Então, em relação a direitos humanos, em relação a todas as pautas de direitos humanos, que a gente viu muito avanço, né, não está ainda no ideal, mas, bem longe, mas talvez. avançou bastante. Então, a gente tem uma resposta de Saturno a todo esse avanço que a gente viu também. Né? Então, isso acho que configura muito a eleição
que a gente está tendo aqui no Brasil, até aqui no Rio Grande do Sul, né, que a gente tem 2 governadores aí disputando, um deles que é o Eduardo Leite, que está apesar de ser de direita, né, está na pauta mais progressista. Na pauta mais progressista, e o outro candidato que vai se vangloriar da sua família, da sua esposa. A tradição. Da tradição. Então, com muito medo do novo, com muito medo de tudo isso que é desconhecido ainda, né? E aí seria bem a representação, né, de Urano e de Saturno. Versus Saturno, exatamente. Outra questão importante sobre Saturno e Urano é a necessidade de repensar a lógica de consumo e de produção. E uma grande crise ambiental, né, que, independente de gostar ou não do governo Bolsonaro, durante os 4 anos que ele esteve, a gente quase destruiu a Amazônia. Então, no caso aqui do Brasil, essa questão, essa rachadura, né, entre a tecnologia e a necessidade que a gente tem agora de usar a nossa tecnologia, de usar a nossa inteligência, todo esse poder de Urano, em prol de Touro, né? Em prol de Gaia, em prol dos recursos. Então, ao invés de tirar, está na hora da gente se organizar. A gente está saindo de uma pandemia que é resultado de uma crise ambiental. Então, esse recado, né, desse desafio de Saturno em Aquário com Urano em Touro, ele nos fala também que a gente precisa reorganizar a nossa sociedade, né? Então, Saturno em Aquário, Aquário é a sociedade, Saturno é o senhor do karma, então ele vem cobrar o karma da sociedade. Então, reorganizar a nossa sociedade de forma mais sustentável, né, a partir dessa necessidade de Urano em Touro. Então, realmente, é um aspecto que fala de mudança e que pede ruptura, né? Então, ou seja, não vai ser uma mudança tranquila, pacífica, esperamos que seja, mas talvez não seja também, né? Não é assim tão fluida quanto a gente gostaria e talvez pudesse ser. Eu acho que tem realmente uma quebra, né? Acho que promove muito uma quebra. Sim. A gente está num momento que é muito bom de ser astrólogo, porque tem muitos aspectos interessantes no céu. E essa quadratura mesmo não é uma coisa que acontece todos os anos, né? Como outros aspectos que a gente vai ver. Com mais frequência. Com mais frequência. Então, são aspectos realmente muito grandiosos e que promovem essas mudanças estruturais também. Essa entrada, né, de Urano em Touro, ela vem transformando, né, fazendo com que a gente transforme e mude também a nossa estrutura de vida, né? Então, assim, todo esse processo pandêmico que iniciou lá em 2020, primeiro a gente se retira, aí depois a gente entende para depois conseguir voltar, que é muito do que se fala popularmente, ficou conhecido, né? Nada será como antes, e de fato, né? A gente, para muitas pessoas e para a grande maioria, a vida realmente se modificou e não voltou a ser o que era. E eu acho que isso é muito marcante dessa entrada de Urano em Touro, a partir da entrada de Urano em Touro, né? O Urano em Touro ele vem revolucionando a nossa forma de consumo e também trazendo uma crise financeira, uma crise de recurso, né? E é interessante porque a conjunção que a gente teve em 2020 de Saturno e Plutão em Capricórnio, ela não acontecia nesse signo desde 1518, que foi quando os nossos queridos europeus chegaram aqui nas Américas. Então, a gente vê aí um cruzamento de questões que tocam também, né, a história desse Brasil, né, a história a construção que a gente teve nesses últimos anos. E, claro, a gente sai de uma super conjunção em 2020 com Saturno gigante, porque Saturno é o regente de Capricórnio, então ele ficou enorme, ele é o cara da restrição, né, o cara da limitação, e ele ficou tão grande que a gente não podia sair de casa, né, sem máscara. Então foi aquele Saturno imenso, e ele entra em Aquário, onde ele também é regente, e Urano rege Aquário, então a gente tem mais uma metáfora para essa disputa do velho e do novo. Então, né, Saturno é o regente de Aquário na astrologia clássica, mas na astrologia moderna é Urano. Então,
E Saturno ainda está muito grande neste Sim. momento, né? Ele ainda está trazendo essa aura ditadora, controladora e que vai muito por esse viés, né? De uma tradição. Eu não quero largar a minha tradição. Até porque a gente está vivendo um ciclo grande de Saturno iniciado em 2017, né? Sim. De regência. Todo ano a gente tem um regente menor, mas a gente tem um regente maior. Então, desde 2017, Saturno entra como esse grande regente de 32 anos. Né? E aí, vocês podem perceber, né? Nunca se falou tanto, no Brasil pelo menos, de justiça, de tribunal, juízes. Né? Então, por quê? Porque é justamente uma área que é controlada por Saturno. Né? Então, a gente tem a presença muito forte do judiciário, né? Do julgar, de ser julgado, o cancelamento, a cultura do cancelamento também, ela se intensificou a partir dessa entrada. E, durante o momento da pandemia, a gente tinha também Plutão em Capricórnio. Sim, né? Então, Plutão. Que também trazendo promovendo a crise, né? Promovendo essa crise. Plutão que chega em Aquário agora, já em março de 2023. Finalmente. Então, a gente está nessa corrida, né? Então, 2020 foi isso, agora 2021, 2022 é a quadratura Saturno e Urano. E o céu ele não para, né? Ele segue aí na próxima década com muitos movimentos. Então, a gente fala de um período de mudanças muito grandes, que não são né, tão soft como o Diego falou. Então, não são mudanças assim tão tranquilas, são mudanças rápidas e abruptas, mas que são necessárias. E no céu do dia 2 de outubro, a gente tem esse ascendente aí no grau 15 de Escorpião, aqui em Porto Alegre, pelo menos, que vai fazer uma oposição com Urano no 18 de Touro e quadratura com o Saturno no 18 de Aquário. Então, tá ali, ó. A gente tem o ascendente da Revolução entrando nesse jogo, né? Então, a gente já vê que esse movimento de mudança, essa disputa polarizada, uma necessidade também de construir uma nova forma, ela se faz muito presente aí no dia 2 de outubro. E, Paulo, o que tu acha desse Sol de casa 12 aí? Né? O Sol falando um pouco... Né? O Sol aí, mesmo quem não conhece astrologia, né? O Sol é luz, é brilho, é a luz, e aí ele está na casa 12. Então, o Sol de casa 12, ele é um Sol que ele é interessante num primeiro momento, porque a casa 12 é a casa da prisão. Então, e o Sol, né, para a galera que está ouvindo, na astrologia mundial representa o governante, que aqui, nesse caso, é o Bolsonaro. A galera definiu que seria ele lá em 2019 e a gente não teve muito o que fazer nesses últimos anos. Então, o Sol ele está ali muito representando o Bolsonaro. Marte também é um outro planeta que a gente pode pegar para representar essa parcela, né, mais patriarcal. Que está na casa 8. Que é uma casa também de morte, né? Sim, a casa 8. Então, de finalização, de oculto. finalização. Então, a gente já pega esses dois elementos, né? E o Sol na casa 12 ele é um Sol que está isolado. Então, a gente vê esse governante sendo isolado. Inclusive, na progressão dele, do Bolsonaro, ele saiu agora, ele estava com a Lua em Leão, e agora já a Lua progredida em Leão, e agora está em Virgem. O que traz problemas de saúde, e o que tira também, né? Leão é um signo de brilho, é o signo da realeza. Então, esse poder, essa força, tende a diminuir. Mingua muito quando entra em Virgem, que é o signo da purificação do serviço, do trabalho servil, que nos exige humildade. Da entrega, né? Então, apanha muito se não tem humildade quando entra no aspecto virginiano. Com certeza. Então, com certeza, para o Bolsonaro não é uma lua muito positiva e ele vai estar com esse aspecto na progressão durante as eleições. Então, a gente já está vendo ele muito mais calado,
ou pelo menos não falando publicamente, não falando nos holofotes. Ou talvez não tendo o resultado que tinha antes. Exato, sobre a população. O que me preocupa com o Sol na casa 12 é a isenção. Né? Que a casa 12 ela é uma casa de isenção também. Sim, das pessoas deixarem de votar. Das pessoas Se absterem. se absterem. Não quero tomar essa decisão, ou vou lá e vou votar em branco, ou não voto, ou anulo. Exatamente. Porque Peixes é o último signo, né? Então, a casa 12 é a casa de Peixes, é a última casa. Então, é a casa que vai falar também daquilo que é ilusão, né? Daquilo que a gente não está vendo, é a casa dos inimigos ocultos. Então, esse Sol na casa 12, ele é um pouco problemático nesse sentido. E aí esses inimigos nem sempre são pessoas necessariamente, podem ser uma ideia, um pensamento, um posicionamento que eu tomei e que não vai me favorecer também. Exatamente, porque o maior inimigo na casa 12 é a gente mesmo. Né? Então, aí, nesse sentido, pensando no governante, é interessante, porque ele está sendo seu maior inimigo nesse sentido também. Exatamente. Nesse sentido também. Mas é legal todo mundo ir votar, né? Então é legal incentivar as pessoas a irem a votar. Tem muita gente que acaba ficando com medo. Inclusive, eu cheguei a ver alguns astrólogos, não vou citar nome aqui, dizendo para as pessoas não irem votar porque estaria perigoso no dia da eleição. Então, não, vamos dizer o oposto, né? Vamos dizer o oposto, por favor. Né? Vamos convidar as pessoas para esse momento histórico, é uma eleição histórica. Então, vamos lá fazer a nossa parte, né? Exatamente. Mas, Paulo, você acha que tem algum aspecto de agressividade, de tensão, agressividade, risco de vida com esse Marte na casa 8? Olha, o Marte na casa 8 é um Marte forte, né? A casa 8 é a casa dele, mas eu prefiro Marte na casa 8 do que na casa 9, que é a casa onde Marte não deve entrar. Entendi. Porque a casa 9 é a casa das leis, a casa do magistrado. Então, o Marte na casa 9 indica o militarismo entrando neste lugar, né? Que a gente não quer, porque numa sociedade democrática... Já passamos por isso, né? Então, a gente lutou tanto para voltar para a democracia, a gente realmente não quer o retrocesso. Exatamente. Mas tem uma questão que esse Marte está ali pelo grau 20. Eu estou sem óculos, mas acho que é 20 e 34 minutos. E ele puxa um trígono com o Saturno ali embaixo em Aquário. Então, isso traz um pouco de força para o lado do Bolsonaro também, para esse lado mais resistente. E para uma lógica, né, fechando assim para falar de Marte, mas uma lógica mais patriarcal, vamos dizer assim, né, ligada a um velho mundo. E o Marte aí ele dá uma favorecida nesse Saturno nesse sentido. Ou seja, esse ideal, essa ideia de família, tradição, Deus, pátria e família pode ficar um pouco fortalecido nesse dia da eleição. Mas eu não vejo risco, né? Eu acho que não é o melhor momento para a gente estar na rua batendo boca na esquina. Com certeza, não. Mas eu não vejo nenhum... O segundo turno eu acho mais complexo. Porque a gente vai ter o Marte estacionário, a gente tem outros aspectos ali que se juntam. Mas eu não vejo nenhum aspecto tão tenso nesse sentido, né? A gente tem 3 quadraturas ali montadas, né? Mas nada que vá prejudicar a pessoa que vai votar, né? Pelo contrário. Essa lua, falando em pessoas, né? Falando no povo brasileiro aqui, né? No dia da eleição. Essa lua em Capricórnio na casa 2. Porque Capricórnio representa bastante disso que a gente estava falando, que é regido por Saturno, então representa muito desse aspecto da segurança, da tradição, né, do manter-se, de não querer muito sair da zona de conforto, numa casa 2, né, que é uma casa aí que já fala sobre esses temas. O que você acha, Paulo?
Então, é interessante porque a Lua, nós temos as 3 quadraturas T's armadas no céu, né? Uma nos fixos, se a gente contar o ascendente em Escorpião, uma nos cardinais e nos mutáveis. Então, essa dos cardinais, ela é bem interessante porque a gente vê a Lua em desafio com Júpiter e a Vênus. A Vênus ali no grau 3 de Libra e o Júpiter no 2 de Áries. O Júpiter retrógrado. Então, voltando para Peixes, né? Que eu prefiro nas eleições o Júpiter em Áries Retrógrado do que direto. Do que quase conjunto com Netuno em Peixes. Por quê? Porque quando o Bolsonaro se elegeu, a gente teve esse Netuno que está em Peixes agora fazendo oposição com o Sol do Brasil. Uhum. Então, a gente teve um período de ilusão muito grande do povo brasileiro, né? De um delírio coletivo muito agudo. Então, esse Netuno em Peixes, né, e o Júpiter voltando para Peixes, ele traz esse risco do povo, das fake news, do delírio, da galera que vai comprar uma narrativa, por mais absurda que ela seja. Então, mesmo retrógrado, o Júpiter em Áries, ele nos fala de um novo caminho. Indica Repensar, também... né? Repensar, buscar um novo caminho. E é muito legal para a volta de um ex-presidente, né? Para a volta de um está muito legal para a volta de um ex-governante, né? Que aí, nesse caso, seria a eleição do Lula, porque até o momento a gente não... O único ex que a gente tem na eleição é ele. É ele, exatamente. Então, e até agora a gente não tem nenhum outro candidato forte o suficiente para derrotar o Bolsonaro. Né? E as pesquisas não apontam uma terceira via. Uma terceira via. E até o presente momento a gente está vendo, né, uma união popular muito grande para tirar esse presidente que está tendo uma faixa de rejeição histórica também. Então, a Lua, que representa o povo, fazendo a quadratura com Júpiter, ela é interessante nesse sentido de um levante popular. Então, eu não vejo o povo indo votar nesse primeiro turno com essa questão da embriaguez ou da inconsciência. Pelo contrário, eu vejo o povo indo votar olhando para o futuro. Uhum. E pensando no amanhã. Né? E pode ser que a gente tenha pessoas que não estejam completamente confortáveis com a escolha que estão fazendo, ou não achem o Lula a melhor pessoa, mas tem aí um dever civil e uma consciência, né, a respeito do que se está fazendo. E é interessante porque quando eu olho para o mapa e eu vejo que a gente tem esse nodo norte em Touro ali, quase, eu também estou sem óculos, né? Então, assim, no grau 14 e Urano no grau 18. Né? Então, assim, eles têm uma conjunção, eles estão juntos. E aí me parece, e esse nodo, claro, retrógrado, né? Me parece de um pouco de reavaliar e repensar esse caminho que a gente segue, né? Buscar alinhar com essa nova onda de progresso e evolução posta por Urano. Né? Então, me parece que tem ali como se a gente estivesse pensando no futuro, no progresso, né? No avanço. E o Urano no descendente é um outro toque que nos fala também sobre o fim de um ciclo, né? Então, já traz esse elemento da ruptura e da morte, no sentido de terminamos aqui e vamos recomeçar. Né? E isso também é um outro aspecto muito, muito legal, muito positivo nesse sentido. E claro, esse Urano aí em Touro, ele vai estar fazendo trígono com o Mercúrio de casa 11 ali em Virgem. Né? Então, a gente tem uma potência dos signos de terra também que levanta no céu. Né? Plutão está longinho deles ali ainda, mas a gente vê ele conversando com Mercúrio pelo outro lado. Então, tanto Plutão quanto Urano são planetas que vão falar com a gente sobre mudanças, né? Sim. Mudanças profundas, mudanças estruturais. Transformações, crises. Exato. Então, a ideia da mudança para o dia 2 de outubro, ela é inevitável. Ela é inevitável. Temos indicativos que pode
haver talvez um segundo turno. Uhum. Mas esperamos que tudo se resolva no primeiro. Tu acha que isso combina, Paula, com o mapa do Brasil? Vamos dar uma olhadinha no mapa do Brasil? No mapa do... inclusive, né, gente, assim, mapa do Brasil. Até eu vi uma discussão uma vez num grupo de astrólogos, né, no Facebook, uma pessoa indignadíssima, ou foi no Instagram, não lembro, uma pessoa indignadíssima. Como assim? Vocês dizem que o mapa do Brasil, o mapa do dia 7, o Brasil foi invadido lá em 1500. Mas, gente, se a gente parar para pensar na história moderna, recente, né, porque moderna praticamente toda ela é do Brasil. Mas, assim, na história recente do Brasil, o último grande momento, né, aí que determina uma mudança radical é o dia 7 de setembro. É o que a gente tem como mapa da nação, né? Na astrologia mundial, quando a gente vai estudar o país, A gente pega o mapa da independência. Exato, né? E aí a gente tem aqui o mapa do dia 7 de setembro de 1822, com horário de 18h58. Isso é uma curiosidade, né? Quando a gente estava conversando sobre o programa, sobre a pauta, a Paula falou para mim: qual mapa que você usa para o Brasil? Ascendente em peixes ou ascendente em aquário? Por quê? Obviamente, gente, a gente não tem, né, a precisão do momento do grito da independência, e diz que, né, foi entre 16h08 e 16h58. E isso muda o ascendente do Brasil. De aquário, final de aquário, né, para início de peixes. E a gente concorda que tem muito mais cara de peixes Brasil. Por quê, gente? Brasil é carnaval, é futebol, é samba, é Cristo Redentor, né? E isso tudo, todos esses elementos são regidos características de peixes. Então o Brasil ele é muito pisciano, né? E sendo ascendente a imagem do Brasil, a imagem do país no exterior, eu acho que a gente não tem uma imagem de um país tecnológico, né? de um país que mostra avanços na ciência, na comunicação. A gente tem muito mais uma imagem de um país aí religioso, sincrético, né? E, claro, muito marcado pelo samba, futebol, carnaval. Que tem... Não, é o país do futuro também, né? É o país do futuro. Eu acho que só por a gente ter a discussão se é um ou se é outro, já fecha que é peixes. Porque aquário é o signo do Da raciocínio, da certeza, da clareza. E aí tu chega com esse ascendente. Peixes a dúvida. E não sabe se é um ou se é outro, né? E justamente o peixe que vai um para cada lado, então é um ou é outro, né? Exato. Já fecha o... Já tem muito mais cara de Brasil. Já tem muito mais cara de Brasil, né? E é um problema também, né? É um problema esse ascendente em Brasil, esse ascendente em peixes do Brasil é um problema que nos traz muito para a situação que a gente está vivendo, né? Que é essa ideia do delírio também, de querer um salvador. De estar sempre esperando o Messias. E de mesclar religião, né? O Brasil é um país extremamente religioso, então colocar a religião na política, misturar as coisas. Eu não consegui decidir o que eu quero politicamente porque a minha religião não permite, ou porque o meu posicionamento religioso está interferindo. Exatamente. E claro, né, tem essa questão do Brasil com ascendente em peixes, que vai ser a casa da mãe Joana, né? Que sempre cabe mais um, então um povo também muito amoroso, muito receptivo. Essa lua em Gêmeos. Com essa lua em Gêmeos, né? Júpiter em Gêmeos também, então é bacana. E tem o detalhe da conjunção Netuno e Urano, que é outra marca do nosso mapa da independência, né? Que vai acontecer de novo em 94. Galera que nasceu em 93, 94, tem em Capricórnio também, que nem o Brasil. Não é à toa momento diretas já, né? Não é à toa, exatamente. Então, é um país muito marcado, né? E é importante da gente lembrar que a era de peixes é a era do colonialismo. Então, peixes é um signo que está muito ligado com essa invasão cultural, né, que é essa invasão para impor uma cultura sobre outra. E uma religião. E uma religião, exatamente. E o Brasil ele ainda vive muito nessa herança colonial, né? Tanto que o Rio de Janeiro, né, onde o bolsonarismo vive mais, traz muito essa herança colonial.
o que não tem nada a ver com aquário, né? Que é democracia, que é, né, o papel limpo na mesa com as A coisas. justiça, né? A A justiça, justiça no sentido de ser justo, né? Democrático. uma boa distribuição e clareza para com a população, que aqui no Brasil é o que falta, né? Então, esse ascendente em peixes, ele traz esse mistério das instituições, né? E tem uma palavra que é muito aquariana, que é independência, né? Aquário, ele é independente, ele não gosta de depender. Sim. Mas a gente se tornou independente, entre aspas, da colônia, mas dependente de outras, né? Então, Com uma dívida. exatamente. Então, sair da independência com uma dívida, o que não é muito aquariano. Não. E aí a gente pode ver que Urano passou pelo Saturno do Brasil há pouco tempo. Uhum. Ele agora já está no 18, o Saturno do Brasil é no 9, então o pior já passou. Mas ele se encaminha para a casa 4 do Brasil. Que é onde a gente tem Júpiter e tem a Lua. Exato. Vamos chegar no nosso povo. Exato. E aí a gente fala, né? Urano é a ruptura, então esse movimento de ruptura social, ele é um movimento que ele é muito marcado também por essa passagem, né? E a bagunça que a gente teve nas nossas instituições nos últimos anos também é representada por Urano tocando o Saturno do Brasil, né? Então, tirando o nosso chão, tirando a nossa estabilidade, né? Que Sim. vai falar muito da crise econômica que a gente está. E, claro, o Netuno agora ele faz oposição com o Mercúrio em Virgem do Brasil, ali, aquele Mercúrio de casa 7. Então, essa ideia das fake news durante esse período eleitoral é uma ideia que, infelizmente, continua na pauta, né? Sim. Talvez não tão forte quanto foi da última eleição, aparentemente, vamos dizer assim, porque se a gente tem Netuno, então a gente também pode estar aí se iludindo a respeito, né? Não tendo essa clareza de visão, mas sim, segue sendo um tema. E não tendo todas as informações, né? A gente tem as informações um pouco estilhaçadas. Mas uma coisa legal é que a gente vai ter a Lua progredida do Brasil vai estar em Libra. Então, ela faz um bom aspecto com essa Lua em Gêmeos aí e com esse Júpiter. Então, para 2023, a gente vê um caminho de um povo confortável com aquilo que escolheu, né? Porque a Lua é o povo. Sim. Então, aqui a gente vê o povo melhor colocado, né? Que foi o que a gente não teve nas últimas eleições. Que a gente teve ali péssimos aspectos para a Lua, para Lilith também, que é um ponto lunar, para Vênus. Então, a gente viu nesses últimos anos toda a faixa de excluídos, né, que vai estar muito nesse bolsão da Lilith, toda a faixa de pessoas que precisam do cuidado do governo sendo deixadas de lado. E agora, para 2023, a gente observa um certo resgate disso. Inclusive, no mapa do dia 2, a gente tem a Lilith na casa 9. O que pode ser preocupante em um olhar, mas em outro a gente vê também uma preocupação com essa parcela da população também, uma necessidade de olhar para isso. Aí, nesse sentido, eu acho bem positivo, né, da gente estar... e a Lilith está em Câncer, então é aniversário de Lilith do Brasil, então já traz todo esse tema de excluídos... daquilo, né, que a gente deixa lá embaixo do tapete. Então, todos os traumas do Brasil, os traumas as carências, históricos, as faltas. Exatamente. Eles tendem a vir. Mas aí, nesse sentido, eu acho que vem com um aspecto de cura muito, muito potente, muito favorável. E a Vênus ela vai estar no grau 3 de Libra, e ela faz bom aspecto com a Lua e com o Júpiter do Brasil também. Não chega a ficar exato no dia. Mas vai ser bom, vai ser interessante. Mas é bem interessante, justamente por esse aspecto de cura, né? Então, a gente traz uma lógica feminina. Então, claro, mesmo aqui no caso Lula não tem uma chapa feminina, né? Mas ele representa muito
esses valores, né, dos excluídos e da lógica que vai falar também do feminino, né, trazendo esse fator de cura para o povo, né, esse fator de cura para a Lua, que a gente vai ver a Vênus é um planeta que fala de cura e a Lua fala do povo, né, e o Júpiter, o grande benéfico ali. Então, a gente tem essa Vênus turbinando o grande benéfico do mapa do Brasil. Isso é super positivo, super positivo. E então, né, tem a chance de nascer uma nova esperança aí no dia 2 de outubro. É um mapa forte, esse mapa das 8 da manhã. Intenso. Temos uma intensidade. Bom, não podia ser diferente, né? Com um ascendente em Escorpião, a gente ia ter que ter bastante intensidade. Vamos dar uma olhadinha no mapa do dia 30, só pra gente dar uma pequena analisada aqui. Não, a gente muda algumas coisas, não muito, né? Não tem aqui de casas, acho que não tem muitas transformações, mas assim, o ascendente em Sagitário, sim. Sim, já muda o ascendente. Assim, aí a gente já tem esse ascendente em Sagitário. No dia 30, o Sol vai ali, né, para casa. O Sol já entra na casa 11. Já em Escorpião. Mas eu acho que a principal, a diferença que a gente tem é que no dia 2 a gente tem uma lua crescente. Importante, é a mesma lua, né? As duas em Capricórnio. Mas no dia 2 ela está crescente, o que pode indicar para a gente um segundo turno, porque a lua crescente ela abre uma discussão. Então, mesmo que a gente tenha uma vitória no primeiro turno, essa lua crescente indica, né, que a historinha continua nos próximos episódios, e aí a gente tem a lua nova. Sim. Então, já é o fim da lua nova, né, 2 dias antes dela entrar na fase crescente. Mas aí a lua nova é o momento de plantio, é o momento de começo. Então, esse mapa ele traz uma cara mais fechada. O Mercúrio do dia 2, ele é um Mercúrio estacionário, retrógrado, então ele vai estar saindo do seu movimento retrógrado. É porque ele sai de fato no dia... No dia 2. No dia 2 às 6, né? Ele, quer dizer, sai não, né? Ele volta o movimento, ele está estacionário. Né? Ele para um pouquinho antes de voltar para frente. Para andar, né? Então, mas já não vai estar retrógrado. Na abertura. Né, na abertura. Mas ele estando estacionário, ele é um movimento que também talvez sugira essa continuação. Né? E aí a gente já tem o Mercúrio direto. No dia 30, a gente já tem Plutão direto e Saturno direto. Né? Então, são 3 planetas que voltam ao movimento direto no mês de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. É um quadro bem diferente, né? Porque os retrógrados, eles promovem esse aspecto de repensar, reavaliar, revisar, e depois a gente já vai ter feito essa revisão. Exato. E aí a gente vai estar, digamos assim, prontos para novamente colocar em prática. E os retrógrados, eles favorecem a volta de ex-presidente também. Né? Então, aqui a gente já não tem esse aspecto. E a maior diferença para mim é que a gente vai estar muito entre os 2 eclipses. Então, no segundo turno, a gente já vai ter passado pelo eclipse solar em Escorpião e já vai estar dentro da influência do eclipse do dia 8 de novembro, que é o lunar em Touro, que é um eclipse muito preocupante, né? Porque ele vai fazer conjunção com Urano e quadratura com Saturno. Então, ele traz esse aspecto de Saturno e Urano para uma potência gigante, né? Talvez até maior do que a gente presenciou em 2021. Olha, já fica a dica aqui, né? Não é o tema, mas assim, taurinos, escorpianos, leoninos, aquarianos. É bom ficar com o olho aberto, porque vem mudança por aí. Nesse eclipse. Nesse eclipse, o primeiro, né? O eclipse solar é no 2 de Escorpião e o lunar é no 16 de Touro. Então, a gente já vai estar entre 2 eclipses e a gente tem Júpiter em Peixes, ele não vai ficar conjunto com Netuno, eles ficaram conjuntos no início do ano.
porque Netuno também está retrógrado, mas eles estão próximos ali, né? Eles vão tentar se tocar de novo. E isso amplifica muito o signo de Peixes. O Brasil, né, mesmo para quem considera o ascendente em Aquário, Peixes está na casa 1 do ascendente, então vai amplificar essa cara pisciana do Brasil. Então, a ideia de fake news, a ideia daquilo que está oculto, das informações que não chegam direito para a gente. E isso combinaria um pouco também com um dos possíveis mapas do atual presidente. Que Sim. é uma dúvida entre ambos, né? Tanto o atual quanto o Lula, eles têm... a gente não tem certeza sobre os mapas, né? Não temos certeza disso. Porém, aí, né, do presidente atual, a gente tem uma possibilidade de Peixes ou Áries. Né? E aí, isso teria um pouco de relação com ele, né? Com essa figura. E dependendo do horário, né, se o dia for esse mesmo e a dúvida do horário for essa que está estabelecida, o Júpiter ali no 29 de Peixes, ele pega o primeiro graus de Áries e os últimos de Peixes. É justamente 29 de Peixes. Né? E isso é muito complicado. Claro, no primeiro turno a gente tem uma questão que é a Lua, que vai tocar os dois nodos, né? Porque a gente sabe os nodos que é pelo ano que eles nasceram. Uhum. Então a gente sabe que um tem em Capricórnio e o outro tem em Câncer. Então essa Lua em Capricórnio, ela toca os dois. Então é como se fosse um unidunité entre esses candidatos. Ela escolhe esses dois. Então realmente é o não polo. haveria uma terceira via. É o polo privilegiado aí, é os dois. Aí, quando a gente chega para esse segundo turno, o ascendente não é mais em Escorpião, já é em Sagitário, o Sol ali em Escorpião. E nós temos essa questão do Marte estacionário. Né? Então, Sim. Marte entrando no movimento retrógrado, acho que no próprio dia 30, se não no dia 31. Então, E o pessoal tem muito medo de Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio está retrógrado agora. Ele é muito famoso, vamos dizer assim. Ele é muito pop. E eu costumo dizer que todo medo que a pessoa tem de Mercúrio retrógrado, ela devia ter de Marte retrógrado. Com certeza. E Marte só fica retrógrado de 2 em 2 anos, né? E Marte rege a nossa força de ação. Vitalidade. A nossa vitalidade, a nossa agressividade, a nossa impulsividade. Então, quando ele fica retrógrado, isso entra em revisão. E a chance da gente ficar mais violento, da gente... Talvez, inclusive, o dia da violência, entre aspas, que esperamos que não haja, né, gente? Vamos ser conscientes, possa ser mais no dia... com certeza. Do segundo turno, das brigas, né? E, enfim, talvez até mortes, não sei, esperamos que não, do que no dia do primeiro turno. Com certeza, com certeza. Esse segundo turno, ele é um segundo turno entre eclipses, então é um período que a sociedade vai estar muito inflamada. E aí sim, a gente ter uma eleição que pega tudo isso é um aspecto um pouco preocupante, né? Por isso que a gente espera poder se resolver no primeiro turno. E tem a Vênus ali que vai estar fazendo... Acho que ela não chega a fazer a oposição com Urano. Ele está a 10 graus, né? Mas, eu acho que é só o Sol mesmo. Mas vai acabar formando nos próximos dias, né? Então, a gente espera um período de muita efervescência na coletividade. A quadratura Saturno e Urano ainda vai estar vingente e a cereja do bolo é o eclipse que vai passar em cima dela, né? Então, essa ideia da ruptura social, ela fica muito, muito grande nesse segundo turno. E, claro, 2 candidatos, né? Então, a ideia de polarização já fica em destaque. Ela que já está estabelecida, ela fica, digamos assim, consolidada, né? Então, exato. Não tem como a gente fugir da polarização. E, claro, tem essa questão dos 3 planetas conjuntos ali em Escorpião, né? Então, a gente tem Mercúrio, Vênus e Sol
Em Escorpião. Em Escorpião, agrupadinhos, então já tem assim essa ideia escorpiana de morte e transformação com muita potência. Então, o primeiro turno ele é mais ele tá muito favorável à mudança, mas é uma mudança mais suave, né? Já o segundo vai ser algo um pouco mais radical. É porque também, de qualquer forma, o segundo turno ele é digamos, é o bater o martelo, né? Assim, não tem como a gente discutir, né? Ali Sim. terminou, é o fim da discussão. Sim. E uma questão que a gente tem que, agora no primeiro turno, ela acontece, que é a quadratura dos mutáveis ali, que vai pegar o Marte em Gêmeos, o Mercúrio e o Netuno. E agora, no dia 30, isso acontece continua, né, Netuno e Marte em quadratura, só que com Júpiter junto. Uhum. Então, quando a gente tem uma quadratura que envolve Marte, ela é uma quadratura que fica muito mais delicada, porque é o planeta da violência, da agressividade, da guerra. E a quadratura é um aspecto muito desafiador, que vai falar de impulso também. Então, junto o fogo com a gasolina. Né? E na trilha celeste eu digo, peixes é água, mas para virar cachaça é 2 toques. É muito fácil. Então, a ideia das discussões, né, principalmente porque o Marte vai estar retrógrado, então, na primeira vez, no dia 2, é Mercúrio saindo do movimento retrógrado e no dia 30 é Marte entrando. Então, ideia de fake news, ideia de discussões, né, que possam começar a partir do segundo turno, do primeiro turno, elas encontram um ápice muito dramático quando a gente chega aí no dia 30, com Júpiter e Netuno próximos, fazendo essa quadratura com Marte. Então, aí a ideia da agressividade, ela fecha, né? Tem muito a ver. Sabe que eu fiquei olhando aqui, Paula, esse Quiron, né? Que a gente tem um Quiron de casa 5 aqui, nesse dia 30. Talvez falando um pouco, talvez, dessa possibilidade ou dessa necessidade da gente curar, né? De fazer essa cura dos filhos da pátria, a cura da nossa criação, dos nossos produtos, da nossa criatividade. Eu achei interessante ele estar aqui, né? Porque ele está em Áries, então ele chama a gente também a ter essa coragem. Vamos lá, vamos tratar disso que a gente precisa, né? É interessante. É interessante mesmo. O Quiron na casa 5 é um Quiron que fala de infertilidade, né? Então, a gente pode pensar nesse momento de um grande inverno, né? De uma grande escuridão que o brasileiro está precisando sair e transmutar. E curar transmutar. Não, né? Porque não é uma palavra de Quiron, né? Mas transmutar essa falta de... recuperar a sua fertilidade também, né? Perfeito. Encontrar a sua prosperidade de novo, né? Porque o Brasil é um país muito rico, país de... Fértil. Dá para ver o Júpiter ali no mapa do Brasil, que é um Júpiter de casa 4. A gente está num lugar abençoado por Deus e bonito por natureza. A gente tem muito recurso, né? Então, tem essa ideia de não valorizar aquilo que é nosso. Que é um clássico, né? É um clássico. Do brasileiro, é um né? clássico. O brasileiro está chorando pela rainha da Inglaterra, está É a síndrome envolvido com não sei o que e não sei o que mais. E aqui, quando acontece alguma coisa aqui, a gente geralmente não dá essa importância toda. Eu esqueci, né? como é que o Nelson Rodrigues dizia. É síndrome do cachorro... Esqueci. Sarnento, talvez. É. Mas tem essa ideia, né, que é uma herança colonialista, de que nos convenceram tanto de que a gente seria inferior, né, a um velho mundo, para manter essa visão da colônia. Então, e é uma consequência também que conversa muito com o ascendente em peixes do Brasil, que é um ascendente vitimista. Sim. Então, ao invés que se coloca como vítima. se coloca como vítima. Então, ao invés de enfrentar o problema, ele prefere se isentar e aguarda a vinda de um pai, né, de um grande salvador, que vai vir resolver o problema para ele.
É muito interessante, né? Eu acho assim, quando a gente estuda astrologia, gente, na verdade as pessoas pensam, os astrólogos preveem o futuro. Na verdade, o que a gente faz é olhar para o passado. A gente olha para o passado e a gente descobre os movimentos, né? A gente entende os ciclos e a gente vê a repetição, muitas vezes, né? A repetição dos mesmos comportamentos e padrões. Sim. Outra coisa interessante é que a gente tem um aspecto entre Plutão e Netuno que está rolando há um tempo. Uhum. E agora, quando Júpiter estiver por ali, ele faz o sextil com Netuno e Júpiter. Então, esse é um aspecto que eu acho que ele é positivo, porque ele pode nos falar de uma... Por um lado, ele traz uma possibilidade de renovar a nossa fé e a nossa esperança, que é muito positivo, e aqui num sentido global. Então, não é uma... né, seria, no caso, por exemplo, da gente ter uma eleição com um resultado muito explícito de uma parcela da população escolhendo um candidato. Mas, em outro sentido, me preocupa muito a espiritualidade tóxica no Brasil, nesse sentido dela ficar muito engrandecida nesse período, né? Incluindo aí fake news, incluindo notícias, né, que são extremamente, parece uma narrativa da Marvel, né? Algumas dá para fazer um filme de tão maluco que é. Mas talvez nesse aspecto isso entre com facilidade no inconsciente das pessoas. Aí também é mais um problema para esse segundo turno, né? Mas estamos olhando para um mapa que talvez não aconteça, É. né? Talvez Ou, neste domingo... assim, talvez não para todos, né? Alguns estados, provável, né, que tenha sim, algum, que porque a gente tem tenha a eleição regional. regional e aí alguns estados sim vão ter algumas diferenças também, porque a gente calculou aqui da nossa cidade, né? Mas talvez não seja para todos. Realmente a gente não tem essa, não podemos Talvez ter essa aqui no Rio certeza. Grande do Sul a gente esteja dormindo às 8 horas da Da manhã do dia 30. ou fazendo um churrasco. Então a gente não sabe exatamente. Mas isso é muito interessante. Eu acho que isso tem até a ver com aquele sol de casa 12 que a gente viu ali. Porque, assim, tem que eleger também um eleitorado ali, né? Tem que eleger os deputados, tem que eleger toda... Sim, os legisladores, Exatamente. senadores, deputados. O compromisso é grande, né? É O compromisso ele grande. não é somente do presidente, né? Isso, então eu acho que essa pode ser a novela também. A gente pode ter um primeiro turno onde se resolvam as eleições, o presidenciável, né? Se tem ali o presidente, mas esse não é o único desafio, né? Tem o desafio também de governar, de ter espaço para governar depois de todo o desmonte institucional que a gente teve, né? Então, tá todo mundo muito preocupado com o presidente, eu acho que tem que estar. É uma Mas preocupação. não esqueçam de escolher bem Os outros candidatos. E claro, né, que é um movimento que a gente está fazendo agora, que eu acho que essa lua em Capricórnio ela é amarga, mas ela é boa. No sentido de trazer a realidade, né? Então, é um remédio que... Remédio amargo. Que a gente não quer tomar, mas ele ajuda. Então, eu acho que nesse sentido é bacana, porque... Lá em 2018, quando a gente tinha esse Netuno ali ofuscando o sol do Brasil, a gente tinha um povo que ia votar por uma ilusão, por um sonho. Então, vai terminar a corrupção do Brasil, o Brasil isso e aquilo. Então, Ia salvar, né? Uma salvação. Ideais muito grandes e muito utópicos, e na grande maioria das vezes não se pegava nem o plano de governo, era uma ideologia muito emotiva, né? Tanto que entrou na briga de família, né? Gatilhos de trauma para todos os lados, foi uma coisa assim que respingou na nossa vida individual pra caramba, né? E agora, essa lua em Capricórnio, ela é dura, mas ela é boa nesse sentido que o povo ele está indo votar com consciência e talvez assim, eu não amo o candidato, eu não acho esse candidato maravilhoso, eu não acho que ele foi o melhor presidente, mas eu tenho que ir votar, porque senão Bolsonaro vai se reeleger. Então, eu estou vendo muitas pessoas
saindo desse lugar do futebol, né, que no Brasil, ser ascendente em peixes, o que é futebol, o que é política, o que é religião, o que é o que é a minha escola de samba, não, né? não tem Tudo. ali uma barreira. A gente não sabe o que é o limite de um, o que é o limite do outro. Então a gente sai desse lugar do futebol, né, do meu time, para entrar numa coisa talvez até mais aquariana, mais capricorniana, do eu estou indo cumprir com o meu dever civil, estou indo escolher um governante, e ele não tem que ser bonito, ele não, né? O Brasil que em 88 faz a Constituição e elege o Collor, né? Então ele não tem que ser bonito, ele não tem que ser engraçado, né? Ele não tem que, enfim, tem que ser um bom governante. Então eu vejo o povo indo votar com essa lua em Capricórnio e nos 2 turnos com o pé muito mais no chão, principalmente que tem a planetada, né? O segundo turno não tem tanto planeta em Terra, o primeiro tem mais, né? Então o primeiro turno ele está muito mais pé no chão. Paula, eu sei que o assunto é super interessante, a gente ficaria horas aqui falando, mas eu quero pedir para que, como as pessoas podem fazer para te encontrar, para saber mais, não só sobre esse momento de eleições, mas enfim, do teu trabalho, as tuas leituras. Por favor, fala um pouquinho pra gente. Então, gente, é só seguir a Trilha Celeste no Instagram. É bem fácil, @Trilha Celeste. Me encontrem por lá, que aí ali vai ter o link para o YouTube, que a trilha agora está no YouTube também. E temos o cardápio Celeste ali, com leitura de mapa natal, previsões. Aniversariantes do mês tem 30% de desconto. Delícia! Na leitura de previsões. E sempre tem um curso ou outro de previsões aberto também para quem quiser entender como é que os planetas estão mexendo no seu mapa natal. Obrigado pela presença, Paula. Obrigada. Com certeza, eu vou te convidar para voltar aqui para a gente falar mais sobre outros momentos, sobre astrologia, para a gente bater um papo. Com certeza tu volta aqui também. Delícia. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê de novo aqui no Astral.